como o Senhor limpará a terra de Israel antes de reinar. Primeira parte. Zacarias 5. Comentário de Emaro Persona. Romanos capítulo 6, ou melhor, capítulo 9, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso aqui nos fala da condição de Israel aqui, em Zacarias capítulo 5, onde existe uma mistura dentro do próprio povo, e nem todos são verdadeiros, genuínos. E embora os dois capítulos anteriores, Zacarias 3 e 4, nós vimos uma ação de Deus em graça para com esse povo, inclusive ali com o candelabro, né, e o azeite simbolizando o Espírito Santo. No capítulo 5 agora é uma limpeza que está sendo feita, é varrida, a casa está sendo varrida, como o Senhor Jesus fala numa das passagens do Evangelho, que quando a casa é varrida, né, vêm outros 7 espíritos e ocupam o lugar. E a casa realmente foi varrida antes, e quando o Senhor Jesus chegou aqui, encontrou que Israel não idólatra mais, porque quando termina o tempo dos profetas e entra o intervalo de 400 anos até os evangelhos, um intervalo de silêncio dos profetas, o que nós encontramos? Um Israel que está do lado, exteriormente falando, está tudo bem. Mas o Senhor vai denunciá-los como sepulcro caiado, né? Que é bonito, branco por fora, mas cheio de imundícias por dentro. Então, era exatamente essa a condição de Israel quando o Senhor Jesus veio. Tinha sido varrida a casa? Tinha. Mas iria receber 7 espíritos piores do que aqueles que tinham sido tirados. Isso aqui, embora fale, então, de outras ações que Deus fez ao longo da história de Israel, eu acredito que aponta mais para o tempo da grande tribulação, quando será feita a limpeza final de Israel, do povo, no caso ali serão primeiro os judeus, né? Para que Cristo venha e estabeleça o seu reino. Então aqui, nesse capítulo 5 de Zacarias, esse rolo volante, isso escrito por dentro e por fora, nos faz lembrar de Apocalipse 5, versículo 1, onde João fala de um rolo ou de um livro escrito por dentro e por fora. E isso nos fala de juízo, porque ali quando vai abrir esse livro é que vão começar a cair os juízos. E é isso que vai acontecer aqui. E esses juízos aqui, eles são simplificados, né? É uma forma condensada de limpeza de Israel, porque fala apenas de 2 aspectos desse juízo, que é no versículo 3. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado do rolo. E qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Então aí entra esse rolo como juízo, passando por toda a terra, e nós sabemos que na lei nós tínhamos 5 mandamentos que eram relacionados a Deus, e 5 mandamentos que eram relacionados ao homem. E aqui quando fala desses 2 atos aqui que serão julgados, qualquer que furtar tem a ver com o homem, com o próximo. E lá o Senhor Jesus, numa passagem, ele fala, a lei toda se resume em um só mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque são as duas faces da lei. E aqui aparece então o furtar, que é contra o próximo, será desarraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado conforme a maldição do outro lado, porque jurar falsamente tem a ver com Deus, é dar falso testemunho, e o falso testemunho era, então, um pecado também
contra Deus. E agora aqui, ele mostra que esse juízo, ele é físico, né? É interessante isso, porque ele fala, eu trarei a maldição, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Isso aqui é interessante porque é um juízo que não tem escapatória. E é um juízo que atinge especialmente a firmeza, né, o conforto e o estabelecimento dos ímpios. Porque entra na casa dele e destrói tudo que ele tem, não deixa nem pedra nem madeira. Aqui fala no versículo 4, consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Então, tudo que o ímpio acumulou para si, de riquezas e de bens materiais e tudo mais, esse julgamento vai cair sobre ele e não vai sobrar nada. Então, ele vai passar por isso na grande tribulação, não vai sobrar nada, como quem diz, ele vai sair da grande tribulação com uma mão na frente e outra atrás, porque ele vai ser julgado, ele vai ser morto, né? Quando o Senhor Jesus vier. Mas aqui é um juízo interessante que fala justamente das posses. Por quê? Porque ele obteve isso por furto ou por falso testemunho, jurando falsamente. E o versículo 5 diz que saiu o anjo que falava comigo, me disse, levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é um efá que sai. Mas disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. O efá era a medida usada no comércio. Em Ezequiel capítulo 45, versículo 9, assim diz o Senhor Jeová, basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, praticai juízo e justiça, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas, o efá justo e bato justo tereis. O efá e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, o efá a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida, e assim vai. Então o efá justo era o que Deus exigia dos israelitas, mas eles não tinham isso, pelo contrário, eles roubavam no meio do povo. Eles agiam com usura, né? Em Zacarias 8 também, no mesmo livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 17, fala também dessas duas coisas como sendo passíveis de juízo. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, voltando lá agora para Zacarias capítulo 5, nós vemos falar do efá, no versículo 6. Na verdade, o importante na Bíblia, quando fala de medidas, pesos, não é o quanto pesa ou o quanto mede, mas é o número. Tanto é que, às vezes, a gente pega algumas traduções da Bíblia, não sei se a Nova Versão Internacional é assim, parece que é. Então, quando tem lá as medidas, quando fala de Salomão, que tinha 666, traziam para Salomão 666, não sei o que, de ouro, né? Vinha de Ofir, de onde? Talentos, alguma coisa assim. Na Bíblia, Nova Versão Internacional, eles converteram isso para quilos. Aí perde totalmente a simbologia dos 666, que a gente vê que é um número de imperfeição, né? Que comparado ao 7 e outras coisas também, o tamanho da lança de Golias tinha 6 côvados. Aí vai lá na Bíblia, Nova Versão Internacional, eu acho que é a Nova Versão Internacional, deixa eu só comparar agora, Golias está em
1 Samuel 17. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze entre seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Eu acredito que a Nova Versão Internacional, exatamente, olha só. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. Pronto, desapareceu a medida baseada em números, né, que tem aqui. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Aí no versículo 7, a haste de sua lâmpada, parecida com uma lançadeira de tecelão, sua ponta de ferro, pesava 7 quilos e 200 gramas. Então, quando um tradutor faz isso, é porque ele não tem nenhum entendimento da simbologia bíblica e principalmente dos números na Bíblia, que tem significado. Cada número tem um significado. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.